Always trust. We ask the questions. What is needed in the world? Is that going to be? On je reditelj, glumac i producent. Rođen je i odrastao u favelama Rio de Janeira, čije vrata otvara ostatku sveta filmovima koje režira i u kojima glumi. Grad bogova, elitni odred, grad ljudi. Prikazali su do tada zatvoreni svet nasilja i ratova narkokartela u najsiromašnijim naseljima Brazila. Prikazali su mračnu stranu egzotične zemlje sambe i fudbala. Ipak odebrao je da nikada ne napusti favelu. Za Al Jazeera govori o tom brazilskom fenomenu, umetnosti koja menja živote, interesovanju države za stanovništvo koje ranije nije primećivala, ali i u ličnoj borbi da člana porodice izvuče iz kruga nasilja i droge. Luciano Vidigal. You are the artist who comes from a favela. You actually gave yourself an artistic name after the favela you live in, Vidigal. How would you describe this community, the favela, to us? What is exactly one favela? Sou ator e diretor, me tornei ator e diretor, porque eu estudo aqui no Norte do Morro há 26 anos. Estou aqui desde criança. Quando eu era muito pequeno, tinha 10 anos, eu fiz um filme como ator do Cacá Diegues, que é um dos percussores do cinema novo aqui no Brasil. E eu poderia escolher o nome que eu quisesse. A assistente de direção falou, você pode escolher qualquer nome, é um nome artístico. Eu sempre achei Vidigal, esteticamente, muito bonito, o nome. E ao mesmo tempo, eu sempre tive muito orgulho de nascer aqui nesse lugar. Pelos amigos, pelos vizinhos, pela geografia. E aí eu escolhi esse nome e eu percebi que esse nome ele abriu muitas portas para mim. Na minha carreira artística. Era uma identidade minha, quando eu falava Luciano Vidigal, como ator nos testes. E sempre eu estava um passo à frente por causa desse nome. Então, assim, o motivo pelo qual desse nome é pela estética, e eu também acho que a gente vive num lugar, que é a favela, que a mídia, ela, de uma certa forma, ela cria um estereótipo da gente, assim. A gente vive um sensacionalismo, porque toda notícia, grande notícia que a gente vê na grande mídia é sempre ligada à violência, ou à desgraça, ou alguma coisa meio pobre coitado. Na verdade é o contrário, aqui é um lugar onde tem muita gente querendo crescer, muita gente inteligente, muita gente alegre e muita gente brasileira que quer representar o Brasil, assim. E é onde 90% das pessoas que vivem aqui são pessoas trabalhadoras que vivem com salário desfavorecido, eu diria. Então eu representar essa população, para mim é um privilégio, assim, com o meu nome. Through these movies that you were, in which you were an actor or of which you were a director, actually people abroad got to know the life itself inside the favela. But what about the Brazilian society? Did they change their opinion towards you? Do they understand you better maybe now after all these movies? Eu acho que assim, eu acho que o cinema, a arte tem um poder muito forte na vida das pessoas. Eu sou artista por isso. Eu tenho a utopia de que a arte pode transformar o ser humano. Mas eu ainda acho que a nossa favela no cinema, de uma certa forma, falta mais representação coerente. Eu acho que o que está acontecendo agora, de ter diretores que vivem em favela, falando sobre a favela, é uma questão nova. Não é que é melhor ou pior, mas é uma questão de quem vive e que quer mostrar histórias singulares. Então eu acho que esses filmes que de uma certa forma representa a favela, é uma forma de abrir a porta para que a sociedade entre aqui. Mas que a sociedade enxergue a gente como seres humanos e que ela entre aqui para somar, na verdade. Para ver que a gente encontra problemas que os governantes não resolvem, como saneamento básico, saúde, educação, e que a gente precisa ser resolvido. E que eu acho que a arte tem esse papel fundamental na vida das pessoas. Existe um filme do Buñuel que fala Os Esquecidos. E sempre quando eu vejo esse filme eu lembro da gente, nós somos os esquecidos. E na verdade a gente quer que o cinema faça com que a gente não se torne os esquecidos. It has been more than 10 years since the City of Gods was made, and in your opinion, what has changed during that time? Muita coisa mudou, muita coisa mudou. De uma forma geral, aqui existe uma política nova que é a política de segurança pública chamada as UPPs. Isso aconteceu em muitas favelas do Rio de Janeiro. Então a gente teve uma transformação absurda. Uma coisa positiva eu me sentia como se estivesse no Iraque, Estados Unidos e Iraque às vezes aqui dentro.
quando tinha guerra entre traficantes e tudo. Então, essa polícia ela conseguiu, de certa forma, enfraquecer essa questão desumana, direitos humanos que a gente vivia. A gente teve essa mudança. Agora a gente vive numa metamorfose de especulação imobiliária também. O Rio de Janeiro está no momento de Copa, de tudo, assim. Então as coisas estão muito caras. E isso mudou muito, principalmente aqui. É uma realidade nossa, as coisas estão... Os preços estão absurdos. Mas eu acho que essa mudança ainda não é fundamental. Como eu te falei, essa mudança ela tem que acontecer, de fato, com a educação, com a cultura e com a saúde. Aqui dentro, que a gente vai ter uma mudança melhor de cidadania. E nos atores do filme Cidade de Deus também as suas vidas mudaram. Porque o filme Cidade de Deus foi importante para o cinema brasileiro, foi um histórico, foi um marco histórico em cinematografia. So what happened to all those actors from the movie City of Gods? I mean, it has been more than 10 years now. Where are they? Do they still live here in the favela, like you? Are they alive? What happened to their lives afterwards? O grande ápice do filme são os atores. Eles são, para mim, a grande novidade do filme. E muitos deles não eram atores, não conheciam o glamour da fama. E o filme teve uma fama absurda, foi indicado a 4 Oscars, então assim... E isso mudou, porque o emprego para o ator no Brasil é muito difícil, às vezes depende muito da sorte. E mudou, alguns atores conseguiram o estrelato, conseguiram se estabelecer, alguns até morreram, assim, sumiram. Outros voltaram para o tráfico, ou enfim. Então teve uma mistura de transformações muito grande. Numa grande minoria para melhor. Uma grande maioria ainda continua tentando superar alguns problemas, principalmente do ator no Brasil. Eu trabalhei no Cidade de Deus, eu e a Luciana Bezerra, na pesquisa de elenco. A gente tinha que criar um mapeamento das favelas do Rio de Janeiro e descobrir que atores queriam fazer cinema. E depois a gente preparou esses atores com interpretação voltada ao cinema. No geral, a gente acho que descobriu uns 300 jovens, quase 400 jovens negros das favelas do Rio que queriam atuar no filme. Depois a gente trabalhou com 200 jovens. Desses 200 jovens, 100 jovens foram para o filme, para o elenco, para o casting do filme. 15, 20 eram personagens fortes no filme. 70% do elenco foi daqui do Nós do Morro. Aqui, no Vidigal, acho que vive uns 15 atores, 13 atores. 4 ou 5 muito famosos, que viraram estrelas. São atores de novela, atores que fizeram muito cinema. A Roberta Rodrigues acabou de fazer um filme que foi Rio Eu Te Amo. Teve Nova York Eu Te Amo e Paris Eu Te Amo. E teve com um diretor coreano, enfim. Então, assim, já está chegando no nível internacional. Pessoas que vivem aqui dentro da favela do Vidigal. Do geral, desses 30, eu acho que 5 ou 4 foram beneficiados com o filme. Souberam aproveitar essa oportunidade. E tiveram a sua vida transformada para melhor. Para melhor no sentido de estabilidade e viver do que sonha, né? Que é viver da arte. You were also a witness of the gang war here between 2 favelas, between the favela Vidigal and the Rocinha, which is just on the other side of the hill. Can you tell us a little bit about that experience? How was it then? A gente viveu de 2007 a 2010 num momento que parecia uma faixa de gás aqui. Porque o Vidigal e a Rocinha são 2 irmãos. E uma pedra separa a gente. Só que os traficantes do Vidigal e os traficantes da Rocinha, eles entraram em conflito entre eles. E aí, a gente ficou, aqui dentro ficou dividido. Ou seja, existia uma rua que separava as facções rivais. Então, quase todos os dias tinha guerra, tinha tiro. E era desumano, era desumano, era o toque do recolher. 6 horas ninguém sai de casa, 6 horas era um silêncio, era gritos, era tiro.
Era, às vezes, pessoas mortas. Foi, assim, eu me identificava com o Iraque, assim. Eu via coisas dos Estados Unidos e Iraque, eu vivo no Iraque. E aí, depois disso... Então, frequentemente, eu escutava esse constrangimento de ouvir tiros, ouvir gritos, ouvir notícias ruins. Tome cuidado, assim, vá dormir na casa do seu amigo, não venha para casa. Vivi durante esses anos eu vivi isso na pele. Dentro dessa guerra, a gente teve uma história inesquecível, que foi com o cinema. A gente ganhou um edital que a gente tinha que fazer um curta-metragem sobre criança. Ou seja, nada a ver com guerra, nada a ver com violência. Poesia e criança. E a gente tinha que filmar numa data. E ficou faltando um dia de filmagem. E a gente resolveu filmar na guerra. Então a gente foi até os traficantes, a gente conversou com eles, falou, a gente precisa fazer esse filme, a gente precisa filmar, nós somos artistas, a gente quer mostrar uma favela mais poética, mais simbólica, mais feliz. E eles autorizaram a gente filmar. E eles estavam os grupos rivais aqui, né? E eu lembro que a gente tinha um rádio de produção que tinha uma frequência com um deles. E eu não esqueço, a gente conseguiu fazer o filme. E teve um momento que eles passaram um rádio pra gente, falou, produção, a gente vai dar um tiro aqui, ok? A gente parou a filmagem, eles deram um tiro, a gente continuou filmando. Enfim, foram coisas que isso refletiu na nossa arte, assim, e eu não esqueço. E o filme ficou pronto e rodou o mundo, assim, chama Picolé, Pintinho e Pipa, que é um filme sobre crianças. Então, ou seja, a gente entrou na guerra, de uma certa forma. E hoje em dia, com a pacificação, eu posso dizer que isso melhorou muito, assim. O Vidigal, especificamente, que sempre foi um lugar tranquilo, sempre foi tranquilo viver aqui, só que esses anos foi muito terríveis, assim. E aí, hoje em dia, não muito. Hoje em dia, é muito raro escutar tiro. A polícia enfraqueceu esse confronto e a gente conseguiu um direito humano nosso de ir e vir, que é o básico para o ser humano, direitos humanos, né? I will quote one of your colleagues, also a director who comes from one of the favelas here in Rio. He said actually that the police should have been the solution, but it wasn't. Why? Why is that? Não é a solução, assim, como eu te falei, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que tentar resolver é a violência. A gente vive num lugar onde está, eu acho que o meu país está doente, assim. Eu vejo o Brasil como se ele estivesse doente, ele precisava de remédio para ser curado. E a violência é uma coisa absurda, né? E eu acho que você combater o tráfico de drogas envolve um monte de coisa, assim. E eu acho que a polícia, dentro da favela, instalada, não vai resolver isso. Ela pode amenizar esse absurdo que estava, entendeu? Esse absurdo, a gente tinha o toque do recolher. Tinha hora que a gente tinha que voltar para casa, porque os traficantes estavam entre eles brigando e a gente era a grande vítima disso tudo. Isso sim está sendo resolvido de uma forma mais tranquila, assim, eu diria, mais esperançosa. Mas eu acho que o que vai resolver não é a polícia, o que vai resolver é o investimento na cultura e na educação, que eu acho que aí a gente vai começar a conversar. Porque se você for procurar os motivos pelo qual leva esses jovens a virar traficante, é a desigualdade, é a falta de acesso, é o conflito familiar. Isso leva essa coisa do capitalismo, de você incentivar o jovem a viver num país onde o capitalismo é muito forte. E às vezes o capitalismo é uma forma de status. Então a gente tem que começar a brigar com esse monstro. E eu tenho essa utopia de que a saúde e a educação são as maiores ferramentas para a gente melhorar esse quadro. What can you tell us about your personal experience? From what I've read, your brother was actually a drug dealer, so you had it inside your family. What was the experience like? What was the life like for you here in the favela Vidigal? Então, o meu irmão ele foi traficante, foi a maior dor para minha família. Inclusive essa dor que eu tive convivendo com esse assunto dentro da minha família foi que virou arte, assim. Muitos filmes que eu faço, eu tento usar essa dor como inspiração, assim. Existe um poeta brasileiro chamado Ferreira Goulart que ele diz, faça da sua dor uma obra de arte. Então eu acho que eu vou levar isso para a minha vida, essa experiência que eu tive de perto, em querer afastar o meu irmão desse universo violento. Enfim. Foi uma experiência muito dolorosa e que eu vou levar para a minha vida e que eu vou trazer para os meus filmes, enfim, sempre trazer alguma coisa humana nessa dor que eu vivi.
E com ele, eu vi que esses jovens podem ser transformados. Porque o motivo pelo qual meu irmão foi traficante foi uma questão de desestrutura familiar, assim, de ele se sentir excluído por alguns motivos, enfim, ele queria ter o status de poder ser enxergado como alguém na sociedade, e o tráfico dava isso para ele. Só que era uma grande ilusão. E com o meu amor de irmão, eu fui provando para ele que o caminho dele seria melhor um outro. E hoje em dia eu acredito que esses jovens podem ser transformados. Eu vi pelo meu irmão, assim. E hoje em dia ele não é mais traficante e ele vive tranquilo, assim, muito mais tranquilo, muito mais feliz. Mas é isso, eu tive muito contato com eles nesse momento, que eu tentava convencer o meu irmão a sair do tráfico. E eu via que muitos deles são muito inteligentes, alguns têm uma personalidade de guerrilha, de kamikaze mesmo, revolta com a desigualdade, com o apartheid que a gente vive, que eu acho perigoso, mas eu acredito, isso me fez acreditar de que existe uma transformação e de que eles não são monstros. Eles não são monstros. But what are they? What do they need? Oh, é isso, eu acho que... Difficult question. Eu acho que a gente... Eu volto a falar do filme do Buñuel, quando eu falo que a gente é os esquecidos. Eu acho que a gente precisa ser enxergado. Acho que precisa ser visto como humano. Precisa ser investido no ser humano. Eu acho que o medo que a sociedade, esse apartheid que a sociedade e as classes criam, só piora. Eu acho que, na verdade, tem uma frase de um músico, de uma banda chamada Rapa, que ele diz assim, só misturando para ver no que vai dar. Eu acho que a gente precisa se misturar mais. Misturar as etnias, misturar as classes. E para que a gente seja um ser humano melhor. Eu acho que esse apartheid, essa guerra de diferenças é que atrapalha assim, essa melhora, eu acho. Since the pacification program ended here in the Favela Vidigal, this is not so dangerous place anymore. As a matter of fact, more and more foreigners come here. They like to see it as a touristic attraction. So what kind of differences did that make to people living here? Did it change their lives in any way? Eu acho o seguinte, a pacificação ela aconteceu porque a violência ela desceu para o asfalto. Eu vou ser sincero, eu acho que se a violência fosse interna, se fosse favela, tudo muito interno, eu não sei se teria essa política de pacificação. A violência ela chegou num sentido, enfim, num caminho de que ela foi para o Leblon, foi para São Conrado, ela foi para os bairros classe alta do Rio de Janeiro. Então eles tiveram que tomar uma atitude. Isso acabou beneficiando a gente, porque a gente vivia numa prática de guerra mesmo, assim. Mas eu penso muito, assim, é muito difícil quando você tem um ato político em algum lugar. Eu fico pensando se é para beneficiar a Copa, se é uma questão política da Copa, e eu tenho medo que seja assim, porque eu acho que a pacificação pode ser um passo para que a gente viva numa sociedade melhor. A gente vive uma transformação aqui dentro do Vidigal, que a gente tem 8 hostels. 8. Então, ou seja, a gente tem muitas pessoas que não são do Brasil vivendo aqui dentro da favela. Eu, particularmente, gosto de ver essa coisa colorida aqui dentro. Mas eu ainda acho que esses hostels que são criados aqui dentro, eles são criados de uma forma capitalista. Entendeu? Ele não traz um benefício para a favela. Eu acho que é para se autossustentar e, de uma certa forma, muito absurdo às vezes. Eu acho que, como eu te falei, eu acho que essa mistura que está tendo com as pessoas que não são daqui, os gringos que estão vivendo aqui e tal, eu acho que tinha que ser esse pensamento mais de soma, mais de se conhecer, mais solidário, mais de tentar enxergar esse mundo. Porque a gente tem uma diferença cultural, a nossa diferença é cultural e econômica. E essa mistura cultural é o que eu acho bacana, eu gosto disso. Então eu acho que a iniciativa ainda de ter pessoas aqui dentro, essa mistura ainda não aconteceu de fato de uma forma que eu acho que poderia ser melhor. Assim. I was speaking to people here in the Favela Vidigal and I got the impression that they are afraid. Actually, they're afraid to talk about the police, to talk about the pacification program, about the security issues. Why do you think that is the case? A gente viveu durante anos numa ditadura, aqui dentro. Como eu te falei, aqui existia um poder paralelo de que se acontecesse algum problema interno dentro da máfia das drogas, a gente sofria essa consequência.
tinha que fechar os comércios tal hora, você não tinha horário para ir para casa. A gente era obrigado a fazer alguns lutos. Então isso causou uma política do medo para a gente. E é a nossa vida que corre risco. A gente sabe, quem vive aqui, sabe que uma vírgula errada custa uma vida. Uma palavra errada custa uma vida. Então, quando você fala para a mídia sobre a polícia ou sobre o tráfico, claro que as pessoas têm muito medo de se expor, muito medo de falar sobre isso ainda. Porque ainda é muito forte. A gente sabe que ainda existe o tráfico aqui dentro, claro que menor. E ao mesmo tempo a polícia também usa arma, né, de fogo. Então assim, eu sou artista, eu acho que eu tenho que privar desses medos, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter alguns limites, porque eu vivo aqui. Are you afraid? Yes, eu tenho muito, eu vivo com isso ainda. Vivo com, às vezes eu me pego eu sentindo medo, assim. A violência, o barulho do tiro, o sangue, são coisas que causam na gente isso, sabe? O barulho do tiro é constrangedor, assim. Durante muito tempo é muito constrangedor, assim, a rajada, sabe? Eu fico em silêncio, as pessoas não se olham, assim, o seu coração ele palpita. Então, assim, eu ainda tenho medos, assim, mas eu estou muito melhor hoje em dia. Eles me respeitam como artista. Esse medo que eu tenho, as coisas que eu vivo, eu vou levar para os meus filmes. Eu quero que as pessoas me entendam com os meus filmes, do que eu falar. Acho melhor a minha arte falar por mim. You made a movie called City of Gods 10 years later. If you make another one, let's say in 5 or 10 years' time, what do you think this favela will look like? What will change in that period? Eu sou otimista. Eu sou otimista, eu acho que isso me move como ser humano e como artista. Eu acho que a gente vai ter um lugar mais consciente. Eu acho que as pessoas vão lutar mais pelos seus direitos e eu acredito que eu acho que vai ser um lugar mais igualitário. Os direitos vão ser avançados porque a gente vai reivindicar ele e vão surgir muitas pérolas aqui. Eu vejo isso aqui como um campo minado de diamantes. Esses diamantes vão trazer orgulho para o Brasil. Acho que daqui a 15 anos a gente vai conversar com intelectuais, com advogados, com doutores, com jogadores de futebol, com pensadores. Eu acho que a favela ela tá vivendo uma coisa de pensadores, eu acho. Eu acho que a gente está cansado de ser esquecido, está cansado de não poder opinar sobre o nosso país. Eu acho que é isso. Acho que daqui a 15 anos a gente vai ter essa evolução. Não sei se tão grande, mas eu vejo como um momento de dar uma virada. Vai vir essa virada aí. You will have the elections now in a few months' time. So, what do you expect from that election? What will that bring to Brazilian society and people living in favelas? Eu sempre acho que a gente vive numa cultura muito lenta. Acho que as coisas são muito lentas. A gente teve um problema sério que está, se você vê na mídia, está tendo muitas reivindicações de greve, passeata. É totalmente um erro político. Essas últimas eleições, atualmente as últimas eleições que aconteceram, especificamente na cidade do Rio de Janeiro, acho que no Brasil, de certa forma, essa virada do governo Lula para Dilma foi uma virada negativa, eu acho. Assim, infelizmente, eu acho que a gente deu uma regredida e as coisas ainda estão lentas. Eu acho que ainda vai demorar para que aconteça uma melhoria de escolha política ou de uma melhoria de uma revolução mais positiva, cultural, educacional e política. Então eu acho que eu não sei se vai melhorar muita coisa para as próximas eleições, mas eu acho que é o que eu te falei, a gente vive num momento de consciência. O povo está se conscientizando. O povo não é bobo. E o povo junto é um monstro.
O povo descendo pra rua junto é um monstro. We ask the questions. What